É cópia ou original? Um vampirão que tá mais para a praga e que não pode com o sol. Ele deu início ao vampirismo no cinema. Tudo isso e muito mais você vê aqui e agora no... E aí, meus sinistreiros, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, como eu já tinha avisado nos meus conteúdos de Natal, e volto a avisar aqui, eu não sei se vocês notaram, mas nesse mês de novembro/dezembro aí, eu acabei tendo alguns problemas pessoais que acarretaram na rotina do canal. E por conta disso, eu resolvi me organizar no mês de janeiro de 2025 para que o conteúdo do canal não pare mais da forma que parou, certo? Então, eu espero de coração que vocês tenham paciência comigo, porque o conteúdo volta só em fevereiro, mas vai voltar e vai voltar melhor. Isso eu prometo pra vocês. Como vocês podem ver, já tá melhor aí a imagem, algumas coisinhas, não é mesmo? E eu espero melhorar cada vez mais aí o conteúdo pra vocês. Voltando pro vídeo, eu sou a Camis, como muitos de vocês sabem, e essa daqui é a Balovamp, minha companheira de vida e também aqui do canal. E como vocês podem ver, a morte não nos separa. Bem-vindos ao Sinistro Mundo de Camis. E hoje eu vou falar pra vocês sobre um dos filmes mais importantes do cinema de horror e também do vampirismo, claro, do expressionismo alemão. Ele mesmo, Nosferatu, o calvo doidão. Nosferatu foi criado por Frederick Murnau e foi inspirado pela obra de Bram Stoker, Drácula. O longa foi filmado em 1921 e lançado em 1922. A história de Nosferatu é mais ou menos assim. O corretor de imóveis chamado Hutter necessitava vender o castelo do excêntrico conde Graf Orlok. E quando ele foi até o castelo desse excêntrico conde, que na verdade era um vampirão que assombrava ali a cidade da Alemanha, o conde Orlok acaba se interessando pela esposa de Hutter, a Ellen. E assim se dá início a uma das maiores histórias do vampirismo. O filme é um clássico do horror e do expressionismo alemão. Mas afinal de contas, o que é esse expressionismo alemão que vocês tanto ouvem falar por aí? Eu venho aqui com uma breve explicação sobre o que é o expressionismo alemão para vocês. O expressionismo alemão nada mais é do que uma forma de representação do nosso mundo de maneira subjetiva, com imagens distorcidas. É a tentativa de passar para o telespectador a angústia da existência humana, se assemelhando mais como um pesadelo da própria realidade. E como exemplo do expressionismo alemão, a gente também tem o Gabinete do Dr. Caligari, que também é um filme bem antigo, mas muito legal de se assistir e um clássico aí do horror. Muito importante para quem gosta de horror. Mas voltando a falar sobre o Nosferatu, é muito importante que você, como fã do horror, que gosta do meu canal, assista esse filme, pois muitos outros filmes que vêm aí na atualidade têm Nosferatu como sua referência. E além de Nosferatu 1922, que é o filme que eu estou tratando aqui principalmente, a gente também tem outros dois filmes sobre Nosferatu que são interessantes de se assistir. Nosferatu, Vampiro da Noite, de 1979 e A Sombra do Vampiro, dos anos 2000. Esse filme, A Sombra do Vampiro, é o retrato ficcionalizado dos eventos que aconteceram no longa-metragem, do qual havia a lenda urbana de que Shrek era, na verdade, um vampiro. O ator Shrek foi interpretado por o famoso William Dafoe na produção de A Sombra do Vampiro. Por isso esse filme é bem interessante de vocês verem. E como vocês sabem, eu não dou spoiler de filme bom aqui, então corre lá, vê Nosferatu 1922, Nosferatu Vampiro da Noite 1979 e A Sombra do Vampiro dos anos 2000. E depois vai me contar se você gostou. Mas antes de você fazer isso, me deixe te instigar um pouquinho mais a assistir Nosferatu 1922. Afinal de contas, eu sei que algumas pessoas têm um pouco de preguiça de assistir cinema mudo ou preto e branco. A primeira curiosidade que eu trago aqui pra vocês sobre Nosferatu é que, na verdade, Nosferatu não era pra se chamar Nosferatu, e sim Drácula, porque era pra ser a primeira obra cinematográfica sobre o Drácula de Bram Stoker. Mas o próprio Bram Stoker não autorizou a venda dos direitos autorais para Murnau.
e foi então que Murnau decidiu usar a sua criatividade para criar um vampiro diferente, se inspirando na obra-prima do clássico do horror, o Drácula. Inclusive, muitos negativos e impressões do filme Nosferatu receberam a ordem de serem destruídos, porque a viúva de Stoker acabou vencendo um processo judicial, do qual resultou na obrigação da destruição desta obra. Ainda bem que Nosferatu chegou a ser recuperado em rolos de filme das segundas gerações em outros países, não é mesmo? Porque senão a gente não teria essa obra-prima aí hoje em dia para assistir e inspirar outros diretores. O filme foi banido na Suécia devido ao horror excessivo e levou cerca de 50 anos para que o banimento fosse retirado, sendo que foi permitida a sua exibição lá na Suécia apenas em 1972. Murnau era conhecido por enquadrar os seus personagens em arcos, portões, portas, etc. Inclusive, a gente pode reparar que várias cenas do Nosferatu é ele passando por um corredor, saindo da porta do quarto, passando do alçapão. Ele sempre tá enquadrado. Inclusive, o Murnau, ele manipulava a proporção das tomadas para alcançar esse enquadramento tão desejado por ele. Essa é uma das curiosidades mais legais que esse filme tem. Vocês sabiam que a lenda de que os vampiros não podem com o sol surgiu com Nosferatu? É isso mesmo. Foi Nosferatu que trouxe pra nós essa sensibilidade ao sol que os vampiros têm e acabam morrendo, pois no final de Nosferatu vocês sabem muito bem o que acontece, não vou dar spoilers, mas sim, foi ele mesmo que trouxe pra nós, além das estacas, crucifixos, água benta, a luz do sol como a inimiga maior dos vampiros, que é seguida até hoje por alguns clássicos aí do cinema, nem todos, né, alguns são mais dracolinos, mas sim, aqui em Nosferatu, a luz do sol é muito prejudicial. A figura de Nosferatu é tão impactante durante o filme que vocês acreditam que ele aparece em apenas 9 minutos de filme? Sim, ele é muito impactante e é isso que fica marcado dentro da sua cabeça ao ver Nosferatu, aquela imagem icônica daquele vampiro extremamente esquisito com os dentes tortos. Muitas cenas em que o Conde Orlok aparece foram gravadas durante o dia, e no cinema preto e branco isso foi reconhecido como uma falha, pois dava pra ver que a gravação tinha sido feita durante o dia. Mas como que o vampiro estava ali durante o dia, sendo que ele não podia com o sol, não é mesmo? Esse erro foi corrigido depois que o filme foi pintado de azul para representar a noite. No filme, o Nosferatu é tratado como uma peste, uma praga, que assombra toda a cidade aonde ele vai. E o Murnau, ele trata isso de uma forma muito interessante, sendo que a cidade necessariamente não era trevosa e assustadora, e sim uma cidade brilhante, fazendo com que as pessoas pensassem que aquilo poderia acontecer na realidade, não precisava ser apenas ficcional, não é mesmo? Um ponto bem curioso é que o cenógrafo das primeiras produções de Murnau, em seu livro de memórias, diz que o set de gravação de Nosferatu era só risada, as pessoas davam extremamente bem e era um filme muito leve de ser gravado. Mas também tinha os seus barulhos incômodos, como já foi descrito por algumas pessoas que participaram das filmagens, que o roer e o roçar dos 50 ratos que estavam ali presentes no set, já que Murnau havia comprado esses ratos para fazer a gravação do take em que o vampirão está dentro do navio, do qual ele chega à cidade, aonde ele vai conhecer a Ellen. Nosferatu é um clássico do cinema mudo, não é mesmo? Mas você sabia que ele se destaca pela sua musicalidade? É exatamente isso daí que vocês ouviram. Tanto é que o subtítulo da trama se chama Sinfonia do Terror. E agora, no dia 2 de janeiro, nós seremos agraciados com a releitura de Nosferatu por Robert Eggers. Ele mesmo, o mesmo diretor de A Bruxa, O Farol e O Homem do Norte. Eu estou extremamente ansiosa para assistir Nosferatu e muito feliz que vai chegar rápido até no Brasil, dia 2 de janeiro. Lá na gringa, eu acredito que seja agora em dezembro, acho que inclusive vi alguns posts falando que era no dia 25 e vi algumas pessoas falando que estavam empolgadas para assistir mesmo sendo Natal. Essa nova releitura do Eggers já tá com aprovação de 94% dentro do Rotten Tomatoes
e sendo que ele possui 93 de avaliações, ou seja, tá muito bem avaliado esse filme, não é mesmo? Acho que dá pra gente esperar bastante com a expectativa um pouquinho alta, não tanto, vai, pra também não se chocar caso não seja tudo aquilo. E esse foi o Sinistro Mundo de Camis sobre o Nosferatão. E antes de me despedir de vocês, eu gostaria que vocês seguissem o conselho da minha amada Baluvamp. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ficar sabendo mais sobre o meu conteúdo. E me conta aqui nos comentários, vocês estão ansiosos para ver Nosferatu do Robert Eggers? Vocês estão com a expectativa lá em cima, lá embaixo? Vocês gostam do Robert Eggers como diretor? Me conta aqui. Eu vejo vocês em fevereiro com mais conteúdo sobre o mundo do horror. Beijinhos!